Fala aí galera, estamos começando aqui para vocês mais uma aula, dessa vez aqui é a aula 4, a quarta aula aqui do nosso primeiro módulo. E eu peço, por favor, se vocês pularam alguma aula, volta lá desde o começo, não pula nada, tá? Faz as atividades que eu estou pedindo para vocês, de vocês marcarem aí nos gráficos o que eu estou pedindo para vocês conseguirem unir aí o conhecimento que eu passo para vocês junto com a prática, tá? Porque senão isso gera obesidade cerebral, tá bom? E como é que funciona essa obesidade cerebral? Não adianta a gente só pegar o conhecimento e ficar estudando, estudando, estudando e não praticar. Então, por favor, faça as tarefas de casa que eu dei para vocês em cada aula, tá bom? Então, nessa aula aqui, eu vou falar para vocês sobre canais. São os canais, tá? Os canais na análise gráfica. E o que são esses canais? Na aula passada, como eu falei para vocês, então se vocês não viram, volta lá para ver essa aula. Eu falei para vocês sobre as linhas de tendência, tá? E o que é o canal? O canal ele é composto por uma linha de tendência e uma paralela. Ah, como assim? Então, se a gente vê um canal de alta, a gente vai traçar uma LTA. A gente viu uma tendência de alta, primeira coisa. Viu uma tendência de alta, a gente traça uma LTA. Só que aí, uma LTA, a gente traça unindo dois fundos ou mais. A gente consegue traçar uma paralela dessa LTA a partir de um topo nessa tendência de alta. Eu já vou explicar isso para vocês. Da mesma forma na tendência de baixa, tá? A gente consegue traçar ali uma LTB na tendência de baixa a partir de dois topos ou mais. E a gente consegue também puxar uma paralela dessa LTB, ou seja, uma linha ali paralela, e colocar a partir de um fundo nessa tendência de baixa. E assim a gente vai ver o preço se movimentando em canais, tá? Então vamos lá dar uma revisada na aula passada, que são das linhas de tendência, tá? Então como eu falei para vocês, aqui a gente tem uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, onde a gente pode traçar uma LTA. O que é LTA? União de dois ou mais fundos. Ou seja, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4 fundos, e a gente conseguiu aqui traçar a nossa LTA, tá? Após o rompimento dessa LTA aqui, que eu também vou explicar isso para vocês ainda nesse módulo, que após o rompimento dessa LTA, o que acontece aqui? Acontece que a gente começa a formar aqui topos e fundos descendentes. E o que é isso? Isso é uma tendência de baixa. E a gente consegue traçar aqui uma LTB nessa tendência de baixa. O que significa LTB? Linha de tendência de baixa. E o que é essa LTB? A gente consegue traçar a partir da união de dois ou mais topos, tá? Então, a gente pegando dois ou mais topos aqui, a gente consegue sim traçar a nossa LTB aí. Reforçando para vocês agora também o que são as tendências, quais são os três tipos de tendência. A gente vai começar aqui com a nossa tendência de alta, tá? Que são topos e fundos ascendentes. Então, aqui a gente chama ela de tendência de alta. Tendência altista também, muito chamada. E aqui nessa tendência a gente consegue traçar a nossa querida LTA, tá? Já na nossa segunda tendência, nosso segundo tipo de tendência, a gente consegue ver topos e fundos descendentes. O que quer dizer isso? Tá tendo uma queda no preço ali da ação, uma queda ali, tá desvalorizando do papel, né, do ativo. E o que é isso? É uma tendência de baixa. E uma tendência de baixa são topos e fundos descendentes, onde a gente pode traçar aqui a nossa LTB, tá? E nessa nossa LTB, que se chama linha de tendência de baixa, a gente traça a partir de dois topos, como eu falei no slide passado aí. E o nosso terceiro tipo de tendência é a nossa tendência lateral, é a nossa consolidação, a nossa lateralização no preço. E como é que significa isso? A gente consegue traçar suporte e resistência, consegue traçar o nosso preço lateral, e a gente vê que os topos e fundos estão nas mesmas regiões de preço, tá? Então os topos, vocês conseguem ver aqui que eles estão na mesma região de preço, e os fundos também estão na mesma região de preço. Então isso aqui a gente chama de tendência lateral. Topos e fundos laterais, onde a gente pode vir aqui e traçar um retângulo aí, tá? Então agora vamos para a parte de canal para vocês, tá? Então o que é o canal? Aqui a gente consegue ver a nossa tendência de alta, tá? Então na nossa tendência de alta, unindo dois ou mais fundos, a gente consegue traçar a nossa LTA. A partir da nossa LTA, vocês podem ver aí que puxou uma paralela, ou seja, eu pego uma linha igualzinha à nossa LTA e puxo a partir de um topo aqui, ou seja, eu uni dois fundos aqui, fiz a nossa LTA, eu posso puxar uma paralela e colocar num topo, e assim forma um canal. E o preço se movimenta sempre dentro de canais, vocês vão ver, tá bom? Então isso aqui é o nosso canal de alta, tá? Depois, quando acontece aqui o rompimento desse canal, a gente tem o nosso pivô, quando o preço ele pivota para baixo, já vou explicar isso para vocês também.
E aí a gente consegue, a partir de 2 ou mais topos descendentes, traçar uma LTB, tá? Então, a gente traçando essa LTB, a gente pode pegar uma paralela a essa LTB e traçar em um fundo ali do ativo. Então, aqui a gente teve 2 topos, tá? A gente pegou essa LTB, pegou uma paralela dela. O que é uma paralela? São linhas que não se encostam, tá? Então, se essa linha aqui for infinita, ela nunca vai encostar nessa outra, ou seja, são linhas paralelas, né? Então, a partir de 2 ou mais topos descendentes, a gente consegue traçar o nosso LTB e depois a gente pega uma paralela e coloca aqui num fundo dessa nossa tendência de baixa, que aí a gente vai conseguir ver o nosso canal de baixa, tá? E o porquê que acontece isso aqui? Porque que quando o nosso preço começa a chegar lá na nossa paralela do nosso canal, né? Aqui a gente tem a LTA e aqui em cima a nossa paralela. Quando começa lá, quer dizer que o preço está começando a ficar esticado. Ou seja, quando o preço está ficando esticado, ele precisa de uma correção. Então ele vem corrigir lá na nossa linha de tendência, tá? Então o preço sempre se movimenta assim em tendências. Como aqui nesse gráfico da crise de 2001 e da crise de 2008, aqui no Ibov, tá? O que foi a crise lá de 2001? A gente consegue ver aqui um canal grandão aqui, de muito tempo mesmo aqui, desde 97 até aí lá 2013, ali, mais ou menos 2010, tá? Aqui quando o preço ficou um pouco lateral aqui no Ibovespa, que a gente consegue ver aqui um canal de alta, uma LTA e uma paralela. E onde que foi quando aconteceu essas crises? Aqui em 2001, vocês conseguem ver aqui que o preço estava chegando aqui nessa paralela do nosso canal. Então, isso são regiões de preço caro, de preços caros, tá? Então, pede movimentos corretivos. O que são esses movimentos corretivos? Que ele vem buscar a nossa linha de tendência aqui. Então, o preço continuou numa tendência de alta e chegou aqui em 2008, quando teve a crise lá de 2008, que o preço, vocês podem ver aqui que estava rompendo aqui esse canal, tá? Então, estava querendo romper para cima esse canal. E aí, o preço ficou caro, né? São uma região de preço caro, então ele pede movimentos corretivos. Ou seja, aqui tem a nossa crise de 2008, onde o preço aí corrigiu bastante. Então esses são os canais, tá? As paralelas dos canais são regiões de preços caros ou baratos demais, tá? Quando é em um canal de baixa. Como aqui, quando aqui os preços estão baratos demais, ele tende a vir lá buscar nossa linha de tendência e assim caindo, sempre caindo, dando descanso, caindo, dando descanso, porque nada sobe em linha reta e nada cai em linha reta, né? Sempre precisa de um descanso. Então aqui a gente consegue traçar a nossa LTB aqui unindo 2 ou mais topos e a nossa paralela aqui, tá? Que aí forma o nosso canal. Então vocês conseguem ver aqui que o preço aqui em TUB, ações do Itaú, começou a cair de uma forma que seguiu aqui esse canal de baixo, seguindo essa LTB e essa paralela, tá? E aqui a gente já passa para um conteúdo muito importante que eu falei para vocês, que é do nosso pullback e do nosso ponto de pivô. O que é o pullback e o ponto de pivô? Quando eu falei para vocês que tem um rompimento, o pullback é o retorno a uma linha anteriormente rompida. Ou seja, então se aqui a gente tem uma linha vermelha, que essa linha vermelha aqui é a nossa LTB, tá? Aqui a gente teve um rompimento. Então a gente teve um rompimento aqui, deixa eu diminuir um pouco a espessura aqui. Teve um rompimento e aqui a gente teve um pullback, que esse pullback é um retorno à linha anteriormente rompida, tá? Então sempre lembra disso. E aqui o que faz o nosso ativo romper e formar a partir de uma linha de tendência de baixa, formar uma linha de tendência de alta agora e formar uma tendência de alta, tá? Então o que acontece? Aqui, quando o nosso ativo vai fazer o pullback, ele deixa um topo, tá? Então aqui ó, vocês podem ver que aqui ele deixou um topo bem aqui, tá? Então aqui é um topo nele. E quando ele deixa esse topo, a gente pode dizer que esse movimento aqui, esse movimento de pullback, teve um topo e nesse topo a gente consegue traçar aqui a nossa região de pivô. O que é essa região de pivô? É o momento em que quando o ativo rompe, quando ele pivota, que a gente chama, tá? Quando ele faz o pivô ali, ele sai de uma tendência baixista, como estava aqui o nosso gráfico, para uma tendência de alta. Então ele reverte a tendência. Se estava numa tendência de baixa, vai para uma tendência de alta. Se estava numa tendência de alta e teve o rompimento desse nosso ponto de pivô
para formar uma nova tendência. Está uma tendência de alta, depois do ponto de pivô, vai agora para uma tendência de baixa, tá? Então reverte a tendência esse ponto de pivô. Mas nunca confunda, tá? Ponto de pivô lá tem uma ferramenta na plataforma que se chama ponto de pivô. Mas não é isso que eu estou falando, tá? Esse ponto de pivô aqui é só uma região que a gente chama de pivô, que essa região aqui é de uma reversão de tendência, tá? Então aqui vocês conseguem ver também aqui no Winfoot aqui, né, que é a nossa versão de estudo do índice, ou seja, a gente consegue pegar todo o histórico dele, tá? E aqui no gráfico de 5 minutos, a gente consegue ver aqui a nossa tendência de alta, tá? Então aqui a gente tinha uma LTA e a gente consegue traçar uma paralela. E aí vocês viram que o preço se move dentro desse canal, tá? Até que chega um momento em que o preço rompe. Quando ele rompeu aqui, deixou um fundo aqui, tá? Quando ele rompeu, ele veio e formou aqui a nossa região de pivô. Ou seja, perdendo essa região, o preço tende a vir a reverter a tendência. E vocês podem ver aqui que antes de reverter a tendência, o preço não é necessariamente ele vai vir fazer um pullback que vai reverter. Vocês podem ver aqui que o preço fez o pullback e aqui ó, parou no pivô de novo e ficou lateral aqui até que chegou o momento que ele descansou aqui em forma de bandeira, que mais pra frente eu vou ensinar para vocês. E aí ele veio e fez o pullback aqui, despencou, né? O pullback e o nosso ponto de pivô e despencou, né? Aqui então nosso pullback aqui foi bem lateral aqui da nossa nossa tendência de alta que reverteu aqui para uma tendência de baixa, tá? Então, vamos voltar aqui e falar dos canais. E eu coloquei aqui para vocês que é muito importante no intraday. O que é o intraday? É o day trade, tá? Muitos prints de gráfico aqui para vocês que eu mostrei para vocês vão ter alguns de day trade e outros de swing trade, tá? Então, isso aqui é muito importante no day trade para vocês conseguirem saber em qual tendência que vocês estão. Então, sempre fiquem de olhos em topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes e em preços também, topos e fundos laterais, para vocês conseguirem ver a tendência, tá? Então isso aqui é muito importante, vocês sempre estarem traçando LTA, LTB e consolidações para vocês consigam ver a tendência, tá bom? Tá, agora eu vou explicar aqui para vocês qual é a diferença entre canal e suporte e resistência, tá? Canal, como eu falei para vocês, a gente só pode traçar a partir de uma LTA, que a gente puxa uma paralela e aí forma um canal de alta. A partir de uma LTB, que a gente puxa uma paralela e aí forma um canal de baixa, tá? Então esse é o canal. O suporte e a resistência não. Para ser suporte e resistência, a gente precisa ter topos e fundos no mesmo lugar. Ou seja, aqui a gente pode desenhar aqui preços de suporte e resistência, tá? Então vamos dizer aqui, ó, que isso aqui é o nosso preço de resistência. Ou seja, os nossos topos foram nos mesmos lugares. Ou seja, não foram ascendentes e nem descendentes, que é o que é necessário para a gente ver a tendência e formar, traçar o nosso canal, né? Ou de baixa ou de alta. Então aqui a gente consegue ver aqui suporte e resistência. O que é esse suporte e resistência? São topos e fundos ali mais ou menos na mesma região. E quando rompe, forma a nossa lei da alternância, que aqui então virou agora um suporte, tá? Era uma antiga resistência que agora virou um suporte. E aqui novamente formou uma nova resistência. Então assim que é o suporte e resistência. Não são preços com topos e fundos ascendentes. São preços com topos e fundos ali laterais, podemos dizer assim, tá? E já o canal não. O canal a gente traça a partir de uma tendência. O que é a tendência? Precisa de ou ter topos e fundos descendentes ou ascendentes. Ou é tendência de alta ou é tendência de baixa, tá? Geralmente a gente vai traçar suporte e resistência em preços consolidados, em preços laterais, tá? Tá bom? Então vou mostrar aqui para vocês mais um gráfico aqui no Ibov. Mais uma vez aqui numa tendência que a gente teve. Aqui é quando tá caindo o Corona, tá? Aqui foi na queda do Corona. Então aqui perto aqui de fevereiro ali para março teve que quando foi que perdeu esses canais aqui no Ibovespa, né? Então, vocês conseguem ver aqui que o preço tava seguindo aqui uma LTA, tá? Tava seguindo aqui, opa, deixa eu pegar a setinha. Tava seguindo sim aqui uma LTA e aqui essa paralela formando um canal. E o que é quando chega nessa banda de cima do canal, nessa paralela ali dessa LTA, né? Que é a outra parte do canal, né? Essa linha vermelha aí que eu tracei. São preços onde estão caros, estão esticados. Então precisa de movimentos corretivos. Então a gente já conseguia saber que o preço ia ter uma correção. Mas aí veio o Corona e potencializou essa correção aqui, né? Perdendo até esse canal, tá?
Então, a gente sabia que aqui o preço já estava caro, já estava precisando de um movimento corretivo, mas veio o corona e potencializou essa correção, tá? Então esse aí, gente, foi o canal, tá? Eu espero muito que vocês vão pro gráfico agora. E vou deixar de tarefa de casa aqui para vocês. Vocês procurarem. Vocês já procuraram linha de tendências de alta e de baixa. Agora vocês vão procurar canais, tá? Canais de alta e canais de baixa. E se vocês conseguirem achar aí canais, me manda print, que eu acho muito legal isso, tá? Manda print lá no grupo de vocês. E que isso vai ser muito legal, que aí vocês vão conseguir mandar análises que vocês fizeram de mercados passados, né? De tempos históricos aí que já passaram, dos históricos dos ativos, para vocês mandarem, para vocês cada vez mais agregarem conhecimento aí um para o outro nas análises, tá? Então eu espero, vou deixar aqui de tarefa de casa para vocês procurarem canais aí nos gráficos e vocês conseguirem ver quais são os tipos de tendência, tá? Primária, secundária, terciária, como eu já tinha dito para vocês, tá? Então foi isso aí a nossa aula. Eu espero que vocês não estejam pulando nenhuma aula, tá? Assista devagarzinho, assista com calma, vai praticando, que no final vocês vão aprender tudo bem certinho, tá? Então foi isso aí, muito obrigado e tchau!